Bom, então, hoje a gente vai falar de sistemas com atraso, né? Como é que a gente lida com esse tipo de sistema e como a gente pode usar, né? Ou fazer um projeto para sistemas com atraso usando o lugar das raízes, tá? Então, bom, essa aula está sendo gravada, mas vocês podem perguntar, né? Podem interromper, perguntar se tiver alguma dúvida, sem problema. Certo? Então, vamos lá. Opa, não é isso. É isso aqui também não. Pronto, perdi o arquivo aqui. Ah, tá, achei. Então, projeto de controladores de lugar das raízes, sistemas com atraso. Bom, o que são atrasos, né? E de onde vêm esses atrasos, né? Então, atrasos no contexto de sistema de controle, vocês vão achar vários sinônimos, né? Então, a gente chama de atraso, tempo morto, retardo, atraso de transporte, tá? São todos termos relacionados a isso. Então, é atraso que tem entre a aplicação do sinal de entrada, tá? Então, você aplicou o sinal de entrada lá no sistema, e o efeito na resposta do sistema, tá? Então, um caso típico é, por exemplo, você tem uma válvula industrial, né? Você tem lá um sistema de tanques industriais, certo? E o nível dos tanques, né? O nível de líquido dos tanques é controlado por uma válvula. Mas, geralmente, essa válvula não fica na boca do tanque, né? Ela fica um pouquinho antes, né? Por diversas razões, né? E, então, entre o momento que você abre a válvula, né? Que é o sinal de controle é quando você abre a válvula, né? Você manda abrir a válvula, você vai passar de 50% de abertura a 60%. Então, você mandou abrir. Então, tem todo um caminho que o líquido vai fazer entre a válvula e o tanque, para começar a encher o tanque, tá? Então, isso é tipicamente o atraso de transporte, né? Então, a matéria, aí no caso, o transporte da matéria entre a válvula e o tanque, né, efetivamente, né, tem um atraso, tá? Então, isso em sistemas industriais de grande porte, né, controle de processos, sempre vai ter esse tipo de atraso. Outro tipo de atraso, né, esse é menor em geral, mas também ocorre, né, você no sistema de controle digital, né, sistema de controle digital, como é que funciona, né, você está lá mostrando os sinais, então você amostra lá o sinal do sensor, tá? Esse sinal chega para o controlador e o controlador vai processar, tá? Então o controlador vai receber o sinal que vem do sensor, fazer os cálculos lá da ação de controle e mandar a ação, né, enviar esse sinal, né, da ação de controle para o atuador. Então esse tempo também constitui um atraso, né? E outro tipo de atraso, que hoje é o que se estuda bastante, né? Então, se forem trabalhar aí na área de controle, então um tema hoje que está muito em voga são os chamados sistemas de controle em rede, né? O Networked Control Systems, que são, a ideia é você, né, quando a gente pensa assim no sistema de controle tradicional, você tem lá a planta, aí você tem um sensor lá dentro da planta, aí esse sinal do sensor tem um fio que vai para o circuito onde tem, ou para o dispositivo onde tem um controlador, e o sinal do controlador vai também para o atuador que não está muito longe ali, né? Então, mas isso é o passado, né? Na indústria não é mais assim. Então, o sistema de controle em rede, tudo, ou quase tudo, né, em geral, entra na rede, né? Então, o sinal
sensor mede lá o sinal que você quer controlar e aquela informação é jogada na rede. Tá? Então, o controlador pega essa informação na rede, processa e envia o sinal de controle, né, também na rede, e aí o atuador, a depender do que seja o atuador, né, se for um dispositivo inteligente, também vai pegar esse sinal na rede. Então, tudo isso tem atraso, né, o envio, o processamento e tudo, e tem um atraso da rede, né, devido ao tráfego da rede, a velocidade da rede, tá? Então, esses atrasos são complicados porque você não conhece o valor, né, é variável, né, o atraso é variável porque depende do tráfego da rede e várias coisas, tá? Então, o atraso é algo que, não vou dizer que está sempre presente, sempre tem um certo atraso, mas assim, quando ele é muito pequeno, ele não causa muito efeito, mas quando ele é grande, o efeito, tá, é muito importante e tem que ser levado em conta no projeto do controlador, certo? Bom, aí como é a representação matemática desse sistema com atraso? Então, um atraso aqui, né, vou pegar aqui o sinal de entrada, né, então a gente está tratando aqui de atraso no sinal de entrada, né, e existem outros tipos de atraso, de sistema com atraso nos estados, né, tá? Então não é o único tipo de atraso que pode ocorrer. Então, como a gente está trabalhando com função de transferência, a gente aplicar a transformada de Laplace no sinal atrasado, certo? A gente multiplica pela exponencial, né, o sinal atrasado de L segundos, exponencial de menos Ls, certo? Bom, e um sistema que tenha, né, esse atraso, então aqui é só a transformada do atraso, a função de transferência vai ser multiplicada por essa exponencial de menos Ls, tá? Então, a função de transferência típica de um sistema com atraso na entrada é a exponencial de menos Ls, que é o termo de atraso, vezes uma função que eu chamei aqui de Getio, que é uma função racional, né, no sistema linear invariante no tempo. Uma função racional que é a razão entre polinômios com coeficientes reais, né, aquelas que... Tá? Então, veja que esse sistema aqui é um sistema linear também, não perdeu a linearidade, só que agora a função de transferência, GDS, não vai ser mais racional, porque tem esse termo aqui, que é um termo irracional, certo? Então, não perdeu a linearidade, mas perdeu a racionalidade, né, digamos assim. Bom, como é que a gente pode analisar agora esse tipo de sistema via lugar das raízes? Tá? Então, está aqui, né, um sistema com controlador proporcional, numa malha fechada, e aqui a função com o atraso, né? A equação característica é 1 mais k exponencial de menos Ls adjetivo igual a zero, exponencial de menos Ls adjetivo de S igual a menos 1 sobre k, e aí, para construir o lugar das raízes, a gente faz aquela, né, k sendo positivo, a gente tem a condição de módulo e a condição de fase, né? A condição de fase diz que esse ângulo, né, para um ponto S pertence ao lugar das raízes, o ângulo de elevado a menos Ls vezes Gtil de S tem que ser 180 ou múltiplo ímpar, né? Porque K positivo, isso aqui dá um número real negativo tem ângulo de fase 180 ou múltiplo inteiro, certo? Então, até aqui tudo igual, né? Só que agora, vamos destrinchar um pouquinho o ângulo de fase desse termo aqui, multiplicando a exponencial. Ângulo de fase do produto é a soma das fases, né? Então, separei aqui a soma das fases, fase da exponencial de menos Ls, mais fase de Gtil de S, que é a função racional, e só que a exponencial de menos Ls, eu substituí S por um sigma, uma j ômega, né, que é um número complexo genérico, e aqui, né, exponencial da soma produto das exponenciais, eu vou ficar com
exponencial de menos L sigma, exponencial de menos J L ômega, né? Então, esse produto aqui é um número complexo escrito na forma polar, em que essa parte aqui, a parte real, é o módulo, e exponencial de J L ômega. Então, a fase disso aqui, né, esse aqui é o número na forma polar, a fase desse número é menos L ômega, tá certo? Então, o ângulo de fase desse termo aqui, esse termo de atraso, é menos L ômega. Então, ele vai somar aqui, ó, então eu vou ficar com a seguinte condição de fase. Ó. Fase de G-til igual a L ômega mais π ou múltiplo ímpar. Por que é que eu botei π e não botei 180, né? Porque aqui eu estou somando aqui com esse valor aqui, L ômega, né? L é a dimensão de tempo, segundos, e ômega é radiano por segundo. Então, o produto aqui é radiano, né? A gente geralmente representa essa frequência em radianos por segundo. Então, por isso que eu coloquei aqui em radiano. Bom, aí a gente poderia pensar, não, vamos fazer então umas regras de construção desse lugar das raízes. Aí não dá, é complicado. Por quê? Porque o que a gente fez não tinha esse L ômega, né? No sistema que não tem atraso, não tem esse L ômega, então aqui podia ser 180 ou... Mas agora veja o que acontece aqui, né? Esse 2L mais 1, né, que é um múltiplo, quando eu mudo isso aqui, vamos pegar, por exemplo, L igual a 0, aí vai dar π, né? Aí quando eu pego L igual a 1, vai dar 3π. Mas 3π, né? O ômega que satisfazia essa equação para π não vai satisfazer mais para 3π. Certo? Não vai satisfazer mais para 3π. Então, para 5π também não. Então, o que é que vai acontecer? Para cada L que eu colocar aqui, diferente, né? Eu vou ter um lugar das raízes diferente. Tá? Porque os ômegas que vão satisfazer, essa aqui vai ser diferente. Né? Veja que o ômega, ó, aqui tem ômega, aqui tem S, mas o S tem ômega também, né? Na expressão de S, né? Certo? Então não dá, não tem como fazer regra para isso daqui, e além disso, o número de ramos é infinito desse negócio. Então, isso aqui só dá para fazer numericamente, tá? Certo? Então, esse lugar das raízes tem um número infinito de ramos, para cada L tem um lugar das raízes diferente, o que indica que o sistema tem um número infinito de polos de malha fechada, sistema com atraso, tá? Então, sistemas com atraso são sistemas de dimensão infinita, certo? Tem um número infinito de polos. Outra maneira da gente ver isso é, por exemplo, pelos estados, né? O que é o estado, né? O estado de um sistema, a informação que eu preciso ter num determinado instante, para, conhecendo se a entrada que vai ser aplicada a partir daquele instante, eu possa achar a resposta para qualquer instante de tempo futuro. Aí qual é o problema, né? É que no instante zero, vamos pegar um instante zero, né? A resposta do sistema depende de U de T menos L. Ou seja, depende da entrada aplicada no intervalo de menos L até zero, que é o intervalo contínuo. Né? Então, eu precisaria conhecer o intervalo contínuo, né? E que tem um número infinito de pontos. Eu precisaria ter um número infinito, uma quantidade infinita de informação, tá certo? Para poder representar o estado do sistema, tá? Então, é um sistema complicado de se analisar, sistemas com atraso. Então, o lugar das raízes exato, complicado, né? Mesmo assim, a gente consegue. Então, esse aqui é o lugar das raízes, fiz numericamente, né? Como eu falei. Como é que faz numericamente, né? Eu pego aqui valores aleatórios não, numa faixa, né, de valores de ômega. Aí eu tenho aqui a equação e eu acho as raízes de uma equação não linear, né?
por métodos numéricos, né? Então, o MATLAB, por exemplo, tem programas para resolver, achar raízes, né? Achar raízes de equações não lineares. Tá? Então, bota lá um certo número de pontos, para cada ponto você joga lá e o MATLAB acha, né? Então, não é simples, não. E aí você vê aqui, ó, cada bichinho desse aqui é um ramo, ó, um número infinito de ramos, né? Eu coloquei só nessa... Tá? Agora, se eu quisesse analisar, né, número infinito de polos, os polos que contam são os polos dominantes, são aqueles que estão mais perto aqui da origem, né? Tá? Então, geralmente, né, os polos dominantes, eles são obtidos para o L igual a zero. Tá? Então, esse gráfico aqui, ó, esse daqui que está mais perto aqui do zero, foi para o Lzinho, né, igual a zero, não o Lzão, que é o atraso, o Lzinho, né, igual a zero. Tá? Bom, então, esse aqui é o gráfico para essa função aqui, né? Então, assim, tem uma coisa já importante aqui que a gente pode analisar. Vamos pegar só esse lugar das raízes aqui central, né? Que seria o L igual a zero. Se essa função de transferência não tivesse atraso, para que valores de K o sistema seria estável? Se o GDS não tivesse o atraso, para que valores de K o sistema em malha fechada seria estável? Alguém saberia dizer? K maior que zero, né? K maior que zero, não é isso? Para qualquer K maior que zero. E aqui agora, com atraso? Veja que ele puxou aqui, ó, ele puxou o ramo aqui para o semiplano direito, né? Então, mesmo esse sistema de primeira ordem, que teoricamente seria estável para qualquer ganho K positivo, ele fica instável. Fica instável por causa do atraso, tá? Então, o atraso tem um efeito instabilizante, né? Tem um efeito de instabilizar a planta, né? Em malha fechada. Então, veja que por isso que a gente tem que levar em conta, né, o atraso, né? Mesmo que seja um atraso pequeno, ele vai causar esse efeito, né? Então, aqui está indicando o quê? Que se eu aumentar o ganho, tá? Se eu aumentar muito o ganho, o sistema vai ficar estável. Então, isso faz com que eu não possa dar um desempenho, né, melhorar o desempenho do sistema, porque eu não posso aumentar o ganho. A gente viu que, por exemplo, para diminuir erro de regime, a gente precisa aumentar o ganho, né? Em geral. Então, eu não posso aumentar muito, o sistema fica instável, não vou conseguir melhorar a velocidade de resposta. Então, é uma coisa muito prejudicial ao desempenho, né? Claro que depende do tamanho do atraso, né? Esse aqui está exagerado. A constante de tempo aqui do sistema é 1 e o atraso é o dobro, né? Isso é muito exagerado, né? Geralmente o atraso ele é menor do que a constante de tempo do sistema, né? A maioria do sistema, se não for, é porque ele foi muito mal concebido, tá? Então, geralmente 10%, 30% da constante de tempo já é um atraso muito alto, tá? Mas aqui eu coloquei esse valor para vocês terem ideia do efeito. Bom, então assim, usar o lugar das raízes exato é inviável para o sistema com atraso, né? Ou para projeto, porque eu não sei qual é o efeito de eu colocar polos e zeros na malha, que efeito vai ter nesse gráfico aqui. Não sei, né? Veja que aqui é um gráfico simples aí no sistema de primeira ordem. Então não tem, é inviável, certo? Então o que é que se faz, né? Geralmente. Então a solução mais usada é a gente aproximar esse termo irracional por uma função racional, né?
Então, essa é a solução que é usada geralmente para efeito de quê? Para efeito de simulação? Não, para efeito de projeto. Para fazer o projeto do controlador. Tá certo? Bom, então como é a aproximação de Padé, né? A ideia é bem simples, né? Então a gente tem aqui esse termo racional, aí eu faço o desenvolvimento de série de Taylor em torno de S igual a zero, né? Que é a chamada série de Maclaurin, né? Da exponencial. Tá? E depois vocês podem até fazer um exercício para relembrar aqui, né? A série de Taylor. A série de Taylor da exponencial de menos LS é essa daqui. Né? E qual é a proposta de Padé, né? É você aproximar a proporção racional que tenha, nesse caso aqui, o mesmo número de polos e o mesmo número de zeros, né? Tem até outras versões que você pode ter um número de polos quaisquer, número de zeros quaisquer, né? Mas isso geralmente não é usado. Você usa aproximação com o mesmo número de polos e de zeros. Então, você tem a aproximação de primeira ordem, você tem um polo e um zero, aproximação de segunda ordem, dois polos e dois zeros, e assim por diante. Certo? Bom, então essa daqui é uma função de transferência genérica de primeira ordem com um polo e um zero. Tá? E esse coeficiente aqui é 1, mas isso aqui não tira a generalidade, né? Porque se fosse diferente de 1, eu podia dividir em cima e embaixo pelo valor correspondente, e aqui ficaria 1, tá? Então, adotar 1 aqui já simplifica as contas e não tem perda de generalidade, certo? Aí, qual foi a ideia de Padé? Ele pegou isso daqui, ó, e desenvolveu também série de Maclaurin, certo? Desenvolveu série de Maclaurin. E aqui eu já coloquei, né? Então, fica aí como exercício para vocês fazerem esse desenvolvimento de série de Taylor aí, relembrar aí, né? Tá? Então, isso aqui são os 3 primeiros termos, tá? Esse aqui é fácil de achar, né? Da série de Taylor. Aqui é a função f de s, o primeiro termo é o f de zero, né? Que é o B1. Tá? Aí, esse aqui é a derivada, né? A derivada em s igual a zero. Aqui é a derivada segunda dividido por 2, fatorial, em s igual a zero. Tá? E assim por diante. E aí, o que é que... então, vamos igualar. Tá? Vamos igualar os primeiros termos dessas duas séries, né? Então, no caso aqui, né, porque ele pegou só os 3 termos? Porque eu tenho 3 incógnitas aqui, né, e vou igualar para achar as incógnitas, então eu preciso de 3 equações, né? Se eu pegar outra equação, eu provavelmente não vou ter solução, se eu pegar outro termo aqui. Para o de segunda ordem, não. Para o de segunda ordem, você vai ter 5 parâmetros, então você vai precisar de 5, né? 5 termos aqui, tá? Mas o de primeira ordem só precisa desses 3. E aí a gente iguala, tá? Iguala os termos dessa série aqui, os 3 primeiros termos com os 3 primeiros da série da exponencial. Tá? Que é isso daqui, né? E ao fazer isso, tá? A gente chega na aproximação de Padé de primeira ordem. Tá? Menos L sobre 2S mais 1, L sobre 2S mais 1, sendo que L é o atraso, né? O valor do atraso. Então, o que é que tem? Então, quem são os polos e os zeros? Né? O polo aqui vai ser menos 2 sobre L, o zero menos 2 sobre L, 2 sobre L, desculpe, e o polo menos 2 sobre L. Então, eles são simétricos, né, em relação ao eixo imaginário. E tem um zero, esse zero é um zero positivo, né? Que é o famoso zero de fase não mínima. E é esse zero de fase não mínima que vai imitar, entre aspas, o efeito do atraso. A gente já vai ver por quê, né? Se eu for fazer o de segunda ordem, o padé de segunda ordem vai ter a mesma característica, tá? Os polos de zero são simétricos em relação ao eixo imaginário e sempre vai ter zero de fase não mínima, tá? Então, coloquei até como exercício, assim, quando vocês estiverem assim, sem muita coisa para fazer, né? Opa, vamos fazer aqui
umas contas aqui, uma série de Taylor, obter a expressão da aproximação de segunda ordem. Tá? É trabalhoso, já vou avisando, mas não é difícil, é só trabalhoso. É só continuar fazendo aquelas expansões. Pronto, e aqui está a resposta, né? A resposta daquele mesmo sistema era exponencial de menos 2s, né? O atraso de 2, dividido por s mais 1, né? Constante de tempo. Então, aqui, o azul é a resposta exata, né? Então, após 2 segundos, é o atraso, né? O degrau foi aplicado em 0, em t igual a 0. Mas ele só começa a reagir depois de 2 segundos. O vermelho é a aproximação de Padé de primeira ordem, tá? Que tem um zero de fase não mínima. Não é brilhante, né? Como aproximação, até o transitório aqui certo? Não é grande coisa, né? Esse transitório. No regime permanente é que eles se igualam. Mas o objetivo não é esse, né? Não é o objetivo que a resposta seja igual, é uma aproximação para você poder fazer o projeto, né? E aqui, ó, como é que o zero de fase não mínima imita o atraso, né? Como a resposta primeiro vem para baixo, né? Então ela só começa a subir depois, né? Então ele está imitando aqui o atraso, certo? Quando você faz o de segunda ordem, né? Esse aqui cor de abóbora aqui é de segunda ordem. Aí você tem essa oscilação, né? Se você fizer se fizerem aí obtiverem a aproximação de segunda ordem, vocês vão ver que tem os polos e zeros são complexos, conjugados, tá? Por isso que tem essa oscilação aqui. E se você for aumentar a ordem, vai melhorando, né? Vai sempre melhorando. Só que a aproximação vai ficando cada vez mais complexa, tá? Então, como o objetivo nosso aqui é ter uma aproximação para poder fazer um projeto, análise e o projeto, né, do sistema de controle, não faz sentido pegar uma aproximação que tenha 50 polos, 50 zeros, né? Não é esse o objetivo, tá certo? Então, em geral, assim, maioria das vezes aí, quando vocês pegarem aí um artigo que use essa aproximação de Padé, quase sempre é a aproximação de primeira ordem, tá? Aproximação de Padé de primeira ordem. Certo? Aqui, ó, eu peguei aquele gráfico exato, lugar das raízes exato, e coloquei em cima dele, ó, eu peguei só o trecho, digamos assim, dominante, esse daqui, e coloquei em cima dele, ó, o sistema com aproximação de Padé de segunda ordem, né? Eu peguei o de segunda ordem porque para a gente ver melhor o efeito no lugar das raízes, né? Então veja que tem até um trecho aqui, né, que até coincide bem, né? Veja que aquele o LGR, né, o lugar das raízes de malha fechada, né? O que acontece com os polos de malha fechada. Então veja que aqui a aproximação nessa zona aqui até quase coincidindo com o exato, tá? E aqui outra maneira da gente enxergar que a aproximação de Padé imita o atraso é que o zero de fase não mínima puxa, né, o LGR para o semiplano direito. Tem um efeito instabilizante, né? Que a gente já tinha visto aqui no diagrama exato que o atraso também tem. Tá? Então, assim, por isso, assim, no trabalho que eu passei para vocês, um dos requisitos lá do sistema é que fosse ou instável, ou com atraso, ou de fase não mínima, né? Veja que atraso e fase não mínima vão trazer os mesmos desafios aqui de projeto, que é esse fato de trazer o lugar das raízes para a direita, que faz com que você não tenha muita margem de aumentar o ganho, né? Para aumentar o ganho, para melhorar desempenho. Então, são sistemas difíceis de controlar, né? Difíceis de sintonizar e difíceis de conseguir um bom desempenho para ele. Tá certo? Então, essa é a aproximação de Padé e é isso que a gente usa para fazer projeto no lugar das raízes, usando para sistemas com atraso.
Quando a gente for ver resposta e frequência, a gente vai ver que uma das vantagens da resposta e frequência é que a gente não precisa usar essa aproximação. Com resposta e frequência, a gente pode trabalhar com atraso de forma exata, sem precisar de aproximação, certo? E também sem introduzir complexidade adicional, né? O fato de ter atraso, tá? Mas aqui, o lugar das raízes é a melhor opção que a gente tem, e a gente, em geral, o que eu sugiro aí também para vocês, para o projeto do trabalho, usar a aproximação de Padé de primeira ordem, aqueles que vão ter que colocar um atraso no sistema, certo? Bom, então como é que a gente faz o projeto, a sintonia, né, de P&D, né? Assim, o projeto, de um modo geral, tá, não tem diferença. Vou fazer um projeto de um controlador para um sistema com atraso. São os mesmos passos que nós vimos para, né, de projeto via lugar das raízes, só que agora a função, a planta, né, a função de transferência da planta tem o termo correspondente à aproximação de Padé, tá? Mas aí os outros passos são exatamente os mesmos. Então aqui eu vou discutir, quer dizer, um pouquinho, né, não com profundidade, a sintonia de P&D, né? De P&D, quer dizer, então já está dado que o controlador vai ser um P, um PI, ou um P&D, né? Isso já está dado aqui, então não tem aquela fase de escolha da estrutura. Mas num projeto geral ainda tem, né? Você pode... o sistema com atraso é só o P&D? Não, você pode fazer um controlador em avanço, né, para controlar o seu sistema que tem um retardo, né? Atraso de transporte, sem problema. Mas aqui a gente vai falar de P&D. Então, por que tem importância, né, o estudo aí de sintonia de P&D para sistemas com atraso? Porque você tem diversas, né, regras de sintonia de P&D. Tá? O que são regras de sintonia? São regras empíricas, mais ou menos empíricas, de sintonia do controlador, né? Que assim, como é que funciona numa refinaria, né? Você tem lá o engenheiro responsável pela planta. Aí ninguém pode achar que o engenheiro vai levantar uma função de transferência, vai fazer um projeto para o lugar das raízes para sintonizar o... Não é assim, tá? As plantas são muito complicadas, tá certo? Você não pode parar de produzir, porque se você parar de produzir, vou aqui fazer um levantamento experimental do modelo da planta, né? Você parar de produzir para fazer seu experimento é perda de receita, né? Então, na área petroquímica, né, você ganha pelo volume de coisa, que é tudo tão gigantesco, né? Os números, tanto, né, em termos de valores, né, são tão exagerados que mesmo você produzindo mal, você ganha muito dinheiro, né? E qualquer parada, mesmo que seja para melhorar o desempenho lá do processo, é dinheiro que deixa de entrar. Então, assim, é muito difícil isso. Então, no dia a dia, assim, de um engenheiro de automação, de controle de automação, opa, tem essa planta aqui, ela começou a funcionar mal, o controlador, preciso ajeitar a sintonia aqui. O que é que eu vou fazer? Então, aí tem um bocado de gente que desenvolveu regras empíricas para você achar os valores de KP, TI e TD, né? Tá certo? Então, não sei se foi o pioneiro, mas o mais famoso de todos, ou os mais famosos de todos, foram esses dois cidadãos aqui, o Ziegler e Nichols, né? Então, são dois pesquisadores que desenvolveram a regra lá nos anos 40, né, 1940. São as mais conhecidas, então até hoje muita gente usa, apesar de serem regras muito ruins, né? O controlador obtido, né, é muito ruim, certo? Então, essas regras, elas foram desenvolvidas, né, baseadas em sistemas de primeira ordem com atraso. Tá? Então, aqui o sistema de primeira ordem, eu ganho constante de tempo e o atraso, né?
Esses sistemas são tão usados, né, nessa área aí de sintonia de P&D, que eles têm até um nomezinho, né, em inglês. Tem o FOPDT, vocês vão achar, né, FOPDT e FOPTD. Qual a diferença? O DT é dead time, né, tempo morto, e o TD é time delay, né, que é atraso de tempo, né. Aí vocês vão achar as duas versões, PDT ou PTD. Então, as regras de Zigranicus e de outros que vieram depois foram todos baseados nesse modelo. Por que esse modelo é importante, né? Porque, olha a resposta dele, a resposta em azul, né? Nenhum sistema real tem essa resposta. O atraso não é assim, né? Tá aqui paradão, aí depois que venceu o atraso, ele começa a reagir. Então, é mais suave, tá? Essa transição aqui é mais suave, né? Entre o instante que é aplicado a entrada e o instante que começa aqui a subir, né? Então, é uma curva bem suave e muitos processos químicos, tá? Então, isso foi desenvolvido na área de processos químicos, de controle de processos. Muitos processos químicos têm essa resposta de malha aberta, tá? Desse tipo aqui, uma resposta sem oscilação, como se fosse de primeira ordem, e que demora para começar a subir, né? Essa demora de subir nem sempre é por causa de um atraso de transporte explícito. Às vezes é a própria característica da planta, da reação química, ela é assim, né? Então, ela demora aqui e aí depois começa devagarinho a subir, né? Certo? Então, tanto que esse tipo de curva tem até um nome, chama curva de reação. Tá? Curva de reação. E por que esse modelo é popular? Porque, assim, processo químico, o modelo fenomenológico é muito complicado, né? Tudo equação, derivada parcial. Não tem como, eu vou aqui levantar o modelo fenomenológico e aí eu aplico Laplace e tal. Não dá, tá? Isso não dá para fazer, mas uma curva de resposta ao degrau é uma coisa viável. Então, se o sistema for assim, tiver esse tipo de característica, você aplica um degrauzinho lá, né? Você está lá no seu ponto de operação, né? Até isso, né? Isso é uma coisa que é difícil que você faça na prática, mas dá para fazer, né? Se não for um engenheiro muito medroso, né? Porque assim, às vezes não é nem o engenheiro, até o operador, né? A planta ela está funcionando, não vamos mexer nessa planta, pelo amor de Deus, que deixa ela aí funcionando, mesmo estando ruim, mas vai que eu mexo aqui e dá alguma coisa, né? Mas em princípio você pode aplicar um degrau em cima do ponto de operação, né? E coletar a saída. Então você tem uma curva experimental, a partir dessa curva você pode aproximar por uma curva de um sistema como esse. Tem até métodos para isso, né? Métodos para você, a partir da curva de reação, achar o C, o tal e o L, tá? Que melhor se ajustam à curva. Tem método de otimização, tem vários tipos de método para fazer isso. Professor, certo? Diga. Isso me levantou assim uma curiosidade, porque eu nunca tive uma experiência em ambiente industrial, eu não tenho tanto conhecimento assim. Mas, assim, na prática, professor, o engenheiro de controle de automação, quando ele está lá mesmo, tá trabalhando diretamente com a planta em si, na prática, a gente trabalha mais com o sinal de resposta que a gente está vendo, como esse gráfico aí que o senhor está mostrando na saída, ou se trabalha com outros tipos de ferramentas, ou tudo ao mesmo tempo? Como é que é feito isso? É mais com gráfico, né? Você tem um negócio chamado de supervisório. Tá? Assim, uma planta dessa é um negócio gigantesco. Assim, você tem várias malhas, né, de controle, controlando pressão, vazão, nível. Tá? E você tem um supervisório, é um programa, né, que coleta os dados dos sensores e bota na tela, né? E aí tem uma tela gráfica, aí você vai ter lá o desenho do tanque, vai ter os valores que estão vindo do sensor, vai ter alarmes, né? Caso alguma das variáveis ultrapasse um determinado valor. Então, o dia a dia é um pouco isso, né? Assim, o dia a dia não é você ficar sintonizando planta, né?
Porque você espera que você sintonize e ela fique funcionando bem. Idealmente, você não precisa nem ressintonizar, né? Tá? Mas às vezes você precisa porque há desgaste dos equipamentos, né? Então, o engenheiro de automação ele vai também fazer um inventário lá um diagnóstico dos equipamentos, os sensores, né? Uma coisa muito crítica, né? Os sensores e atuadores. Se o sensor estiver funcionando mal, ele bagunça seu controle, né? O controle é baseado na medida, né? O atuador, se não estiver funcionando, e os atuadores se desgastam muito, né? Válvulas, fica passando na área química, né? Aquelas coisas que vêm de derivados de petróleo, aí isso desgasta muito as válvulas, você tem que trocar de tempos em tempos. Então, assim, é muita coisa, né? Assim, agora, sintonia de controlador não é o dia a dia, entendeu? Raramente você vai fazer, ou quando a planta estiver funcionando mal, aí, opa, vamos ver aqui o que é que dá para fazer, tá? Então, mas o trabalho na planta industrial de um engenheiro de automação é muito grande e envolve muita coisa, né? Além da sintonia do controlador. Certo, Certo? entendi. Bom, então, tá aí a importância desse modelo, né? E aqui, né, vou mostrar aqui para vocês, eu coloquei já no cigarro, tem uma apostila que eu preparei para um curso de especialização, algum tempo atrás, tá? Nem mudei aqui o título, tá? Que é sobre isso, né? Sintonia de P&D. E aí você vai ter, tá? Eu falo também, né, de controle regulatório e servo, né? Controle regulatório a gente até já discutiu aí nos trabalhos, né? Alguns de vocês trabalham um controle regulatório de que o sistema está operando na situação ideal e você vai ter perturbações, tá? Então, isso no meio industrial a maior parte das plantas trabalham nesse regime, né? Então, elas estão lá tudo bonitinho, os set points ajustados, e aí você vai rejeitar perturbações. E o controle chamado de servo, ou de segmento de referência, que é o controlador para seguir uma mudança de referência, né? Então, isso acontece no ambiente industrial, às vezes você tem, né? Hoje em dia, se usa cada vez mais o chamado, o que ele se chama de controle avançado, que você tem uma camada superior que é responsável pela definição dos set points. Tá? Quem é que vai definir se o nível do tanque A, a pressão na planta tal, a temperatura na planta B, tá? Então, você tem um nível superior que vai para otimizar a produção, vai dizer quais são os set points. E às vezes você roda isso de tempos em tempos, os set points mudam e aí você tem um segmento de referência, né? E em geral a sintonia, isso até a gente já discutiu, né? Quando a gente discutiu aquela coisa do cancelamento de polos, do uso, né, da técnica de cancelamento para simplificar o projeto, a gente viu que o cancelamento é bom, às vezes, para o segmento de referência e é ruim para a rejeição de perturbação. Então, nem sempre a sintonia para uma coisa é boa para outra. E aí você tem muitas dessas regras aqui, você tem a sintonia diferente, uma para regulatório, outra para servo. Tá? Então, fala aqui de Zigonix, aí tem esses outros todos, né? Então, quase todos eles são baseados nesse modelo de primeira ordem com atraso, tá? Então, eu não vou fazer uma aula sobre isso, tá? Não faz parte aqui do... Inclusive, nem tem muito o que falar na aula, porque são regras empíricas que foram desenvolvidas, são basicamente tabelas. Então, aqui, ó. Mas é interessante vocês darem uma olhada nas tabelas, não, né? Mas, assim, na fundamentação, né? De onde vem isso daqui. Ó, aí tem Zigoníqueos, aqui é uma tabela, tá vendo? Opa, não. Sim, esse aqui. Tá? Então, você tem aqui PPI e PID. Certo? Então, o KP... Essa sintonia aqui é um pouquinho diferente, não é baseada...
assim, as regras foram definidas baseadas no modelo de primeira ordem com atraso, mas elas são baseadas no ponto crítico. As que a gente... Pronto, essa daqui. Essa daqui é baseada no modelo, tá vendo? Aqui é constante de tempo tal, o ganho estático C e o atraso L. Pronto. Aí você tem esses 3 parâmetros, está aqui, o KP, o TI e o TD. Né? Bom, aqui só o proporcional, aqui o PI, aqui o PID. Tá? Então veja que maravilha, né? Você não precisa lugar das raízes, nada tal. Pego ali, eu levanto a curva de reação, a partir dela estimo o atraso, constante de tempo, ganho estático, jogo na tabela e pronto. Então, muita gente ainda usa isso, porque é o que tem, né? Porque não tem uma função de transferência precisa. Às vezes a pessoa também nem sabe, né, fazer projeto por lugar das raízes. Mas eu vou mostrar no exemplo aqui que a sintonia, isso é conhecido, né? A sintonia de Ziegler-Nichols é ruim, né? Talvez lá porque a planta que eles imaginavam na época era boa, mas geralmente é uma sintonia ruim. Eu vou mostrar para vocês aqui depois um resultado. Aí você vem aqui para os outros, ó. Tá, aqui tem um exemplo de como levantar o KP, a partir da curva, né? Então, aqui é uma curva de reação, né? Veja que não é uma curva com atraso, é uma curva de reação, tá? De um sistema fictício. E aí aqui mostra um método de achar, né? O KP, o KP não, desculpe, o ganho estático, a constante de tempo e o atraso, né? A partir dessa curva. Aí você tem aqui o método CHR, também tem outra tabela. Cada um depois resolveu fazer a sua tabela, né? Aqui, CHR, Correncum também é um bem conhecido. Aí começa a ficar mais sofisticado aqui, tá vendo? Do que o Ziegler-Nichols. Pronto, e aí, você já tem aqui, já é um pouquinho mais complicado, tá vendo a expressão aqui? Aqui já é um método mais sofisticado. Aí veja que aqui é para o regulador. Aí para o problema serro tem outra tabela. Né? Por aí vai, né? Então, isso é usado? O pessoal usa isso daqui para fazer. Agora, como é que levanta esse modelo, né? Como é que se levanta esses parâmetros? Você tem um método que pegou, digamos assim, que é muito usado hoje, eu falo aqui um pouquinho no final, é o chamado método do relé. Esse é um método muito interessante, né? Qual é a ideia dele? É você chamar de experimento do relé, né? Você tem a planta funcionando, tá? Planta funcionando, então, e aí uma hora você vai trocar aqui, né? O seu controlador por um relé, né? Assim, o relé não existe esse relé, na verdade, isso é via software, né? Tá? O controlador é um controlador digital, isso aqui também você faz um software, né? Então, o que é que esse relé vai provocar, né? Vai provocar uma oscilação, né? O relé faz a coisa liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, né? Então, vai provocar uma oscilação, só que uma oscilação controlada, você controla a amplitude da oscilação. Tá? Então, isso não vai prejudicar muito o seu processo, né? Tem uma oscilaçãozinha lá em cima do ponto de operação. Vai continuar produzindo, você não precisa parar a planta para fazer isso. Tá? Tá. E também tirar o controlador aqui, aqui é para simplificar a explicação, né? Porque também na prática você não tira o controlador, né? Você geralmente coloca um relé em cima do sistema com o controlador, tá? Isso aqui é para simplificar. Bom, aí o que é que acontece? Você gera essa oscilação, né? E aí, bom, aí, se a gente não vai entrar nesse detalhe, tem uma teoria de sistemas não lineares de funções descritivas. A partir dessa oscilação, da amplitude da oscilação e da frequência dessa oscilação que vai ser provocada pelo relé, você consegue identificar o modelo.
tá? De primeira ordem com atraso. Então, isso é uma coisa que tem sido muito usado, né? Porque você pode fazer isso sem parar a planta, sem prejudicar o processo, tá? Isso é bem tranquilo de fazer, tá? Então, tem aqui esse material, tá? E assim, como é que você pode usar isso aqui no trabalho, né? Digamos que, poxa, eu estou aqui com dificuldade de ter um V0, né? Então, o método lá do lugar das raízes, do jeito que eu mostrei, né? Você pega lá, você tem as especificações, transforma numa região desejada no plano S, aí você faz o lugar das raízes para o controle proporcional, fala, opa, o que é que eu preciso? Aí eu preciso puxar aqui as raízes para a esquerda, e aí você tem, se você for fazer um PID, poxa, eu tenho uma escolha arbitrária de 2 zeros do PID. Onde é que eu vou colocar esses zeros? Aí, se você não tiver muita ideia, fala, vamos pegar aqui uma dessas regras aqui, vamos ver aqui esses parâmetros dele. Então, ele vai dar um V0. Falei, opa, esse método aqui de Ziegler-Nichols me deu, ou Ziegler-Nichols, sei lá, qualquer um dele, Correncun, me deu um KP de tanto, TI de tanto, TD de tanto, então o PID ele vai ter o zero em tal e tal posição. Aí você vai lá, bota no lugar das raízes, opa, ficou legal aqui e tal, mas eu posso melhorar a partir daqui, tá? Então, você pode usar, de repente, essas regras para lhe dar um V0, né, como se diz. Uma ideia inicial de onde você vai alocar os zeros e polos do seu controlador. Tá certo? Então, essa apostila já está no SIGA com essa discussão. E, assim, eu não vou cobrar isso aqui em prova, tá? Mas vocês têm toda a liberdade de usar, se acharem útil, de usar no projeto, tá? Tá lá, faz parte lá do material disponibilizado aí para vocês, certo? Bom, então, fechando esses parênteses, né? Vamos ver, né, então, a sintonia de Ziegler-Nichols, eu peguei aqui só um PI e o PID, né? Tem também a do controlador proporcional, só para vocês terem uma ideia aqui da tabelinha. Pessoal, dá para E aí, expandir aí? oi? Ah, tá, Dá para desculpa. expandir, ficou pequenininho. Sim, desculpa. Esqueci. Pronto. Pronto. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos fazer a sintonia para esse sistema. É um sistema difícil de controlar, tá certo? Por que ele é difícil? Porque o atraso aqui é de 1 segundo, é igual à constante de tempo, que é de 1 segundo também. Então, isso é muito severo, atraso muito grande. Tá? Então, acima de 30% do valor um atraso acima de 30% do valor da constante de tempo já é um atraso muito, muito severo, né? Então, isso aqui é um sistema difícil de você conseguir um bom desempenho, certo? Aí, digamos que eu não tenho ideia de nenhuma de controlador, vamos fazer aqui Ziegler-Nichols, pronto. Aí peguei aqui, tá? Aqui tá aqui as fórmulas, substitui os valores, aí deu KP 1,2, TI 2 e TD 0,5, né? Substituindo isso na função de transferência, né? Do PID, é essa função de transferência aqui. Então, o Ziegler-Nichols alocou 2 zeros em menos 1, na mesma posição do polo, né? Então, aqui ele vai cancelar um polo, teoricamente, né? Cancelar o polo, esse mais 1. E aí vamos ver o que acontece, né? Em geral, a sintonia de Ziegler-Nichols faz isso, de PID, né? Coloca dois polos iguais, tá? Na mesma posição, não necessariamente em cima da posição do polo, tá? Mas geralmente dois polos iguais, reais iguais. E tá aí a resposta de Ziegler-Nichols, né? Essa resposta daqui foi uma simulação feita com
o PID, digamos assim, real, tá certo? Com ação derivativa real com aquele filtro derivativo, né? Com polo 1 sobre alfa TD, tá? Que é mais ou menos a função padrão aí para ação derivativa. Que eu mostrei na aula de PID, né? Veja que a resposta é muito ruim, né? Muito oscilatória. Então, isso é uma característica de Ziegler-Nichols. É chamada resposta com decaimento de 1/4. O que é decaimento de 1/4, né? O que eles buscavam na regra de sintonia é que esse segundo pico aqui do overshoot, né, fosse 1/4 do primeiro. Achava que isso é bom, né? Opa, vou decair aqui de 1/4. Isso geralmente dá um overshoot muito grande, né? Aqui está na casa de 20% e uma resposta muito oscilatória, né? Então veja que essa resposta aqui, ó, ele muito oscilatório, overshoot grandão. Até essa descida aqui é pior do que o overshoot, né? Ele desce mais do que essa primeira subida, né? Agora sim, eu tenho que alertar que essa simulação, né? Esses picos, assim, essas coisas muito agudas aqui, é problema de simulação, tá? Não é... O sistema, até a simulação dele é difícil, então o simulador, quando vai simular, fica dessa forma aqui, mas não... Na prática não é assim, não, tá? Isso aqui é por causa do método de simulação. Mas grosso modo, é assim a resposta, certo? Bem ruim, né? De um sistema de primeira ordem, né? Imagina. Que geralmente, né? Só tem um polo real. Muito bem. Por causa do atraso, né? Então, vamos fazer um projeto por lugar das raízes, né? Tá, vamos ver como é que dá para fazer. Como eu falei para vocês, é igual. Não tem um método especial para atraso. A única coisa é que a gente vai colocar a aproximação de Padé aqui, né? Do atraso. Tá? Que vai ser essa daqui, né? Menos S mais 2 sobre S mais 2. Eu coloquei como especificação um overshoot de 10%. Tá? Por que 10%? Aí eu basei aqui, vamos melhorar aqui os Ziegler-Nichols, né? O Ziegler-Nichols está dando um overshoot aqui de 20%, aproximadamente. Vamos tentar 10% aqui, né? Diminuir pela metade aqui. E o tempo de acomodação aqui ficou muito alto, ficou 8 segundos, né? Em torno aqui de 8 segundos. Vamos tentar reduzir isso também. Aí, para ter uma base ó, do tempo de acomodação, qual é o tempo de acomodação, geralmente, da malha aberta? Vamos pegar a malha aberta, né? Sistema em malha aberta. Esse aqui não é o mesmo sistema, esse aqui é aquele primeiro exemplo, que o atraso era 2, tá? E a constante de tempo era 1. Aí só o atraso ó, de 2, né, já conta, né? No tempo de acomodação. 2, mais o tempo de acomodação do sistema sem atraso. Aqui é 4 constantes de tempo, né? Tá, então, o atraso de malha aberta quer dizer, desculpa, atraso não. O tempo de acomodação de malha aberta é o valor do atraso mais 4 constantes de tempo. Então, no caso aqui, né? No caso aqui, o atraso é 1 e a constante de tempo é 1, né? Então, o tempo de acomodação de malha aberta seria 5 segundos, certo? Então, vamos tentar reduzir um pouquinho esse tempo, tá? Muitas vezes, assim, a depender do sistema com atraso, você fica satisfeito que em malha fechada você tem o mesmo tempo de acomodação de malha aberta. Já é um feito, né? A depender esse sistema que tem um atraso grande, né? Já é um feito se eu conseguir 5 segundos, porque justamente o atraso limita o desempenho que você pode ter, né? Limita o desempenho. Mas para que é que eu vou querer controlador se eu não consigo melhorar a velocidade da resposta? O controlador não é só para isso, né? O controlador é para tirar o erro de regime também, né? O controlador também é para deixar o sistema menos sensível a perturbações,
tá? E oscilações do sistema. Então, oscilações nos parâmetros, né, do sistema. Então, para esse tipo de sistema com atraso severo, você conseguir mesmo tempo de acomodação de malha aberta não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Então, aqui eu estou tentando diminuir também, né? Tá? Estou tentando passar aqui o tempo de acomodação para 4 segundos. Quando em malha aberta a gente discutiu, aí ele seria 5. Tá? Vamos tentar passar para 4. Bom, então vamos fazer o projeto, né? Então aqui está o G de S, né? Então a função sem o atraso e aqui a aproximação de Padé. E aqui o lugar das raízes, né? Vocês estão notando alguma coisa estranha nesse lugar das raízes? Assim, o lugar das raízes no eixo real. Os trechos à esquerda de um número ímpar de polos e zero, mas ele aí está à esquerda de número par. Por quê? Tem a ver com a realimentação, não, né, professor? Não. É por causa disso aqui, ó, desse menos, né? Tá vendo? Desse. Porque acho que numa das aulas lá que eu falei de lugar das raízes complementar, eu mostrei isso aqui, né? Quando você tem um sistema de fase não mínima, com ganho estático, sistema de fase não mínima que tem um zero negativo, é positivo, né? Mas se o ganho estático for positivo, que é o caso aqui, né? Esse termo aqui, né? Esse primeiro coeficiente vai dar negativo, né? Só que o lugar das raízes padrão, o termo associado ao termo de maior ordem, né, de maior grau, né, do polinômio, ele tem que ser positivo, né? Então, aí, quando isso aqui ficar negativo, a gente tem que fazer o lugar das raízes complementar, que é para o K negativo. Tá? Então, ficou assim, né? E aí, a gente vê aqui, ó, olha o polo, o zero, né, de Padé, o zero de Padé puxando, né, o lugar das raízes para a direita. Tá? Então, veja que um controlador proporcional aqui, eu conseguiria no máximo aqui, ó, alocar os polos nesse ponto de ramificação aqui, que é menos 1,5, mais ou menos, né? Professor, Diga. esse tempo de acomodação é de 2% ou de 5%? É de 2, aqui que eu errei, né? Ficou S no lugar, né? Depois eu vou consertar, mas é para ser 2%, no lugar de 2 eu botei S, aí tá o TSS aqui, tá? Depois eu vou consertar. É o de 2%. Ok? Então, ó, essa é a situação, né? E aqui eu vou ter que colocar um integrador, né? Aqui eu já pulei aquela parte da definição da estrutura, né? Eu já decidi que tem que ser um PID para ter erro de regime nulo, ação integral e ação derivativa para deixar a resposta mais rápida. Tá certo? Muito bem. Então, assim, eu já decidi que é PID também para a gente comparar com os Ziegler-Nichols, né? Com os Ziegler-Nichols que já usa essa estrutura. Bom, aí aqui, ó, um controlador PID ideal, ele tem, então, para efeito de projeto, a gente pode usar a função de transferência ideal, ele tem 2 zeros, que eu escolho onde eu quiser, e um polo na origem, né? E aí, para simplificar extremamente o projeto, eu escolhi os zeros para cancelar os 2 polos, né? Para facilitar o projeto. Os 2 polos, eles estão dentro da região desejada, né? São reais. Esse aqui está no limite da região desejada aqui, né? Que tempo de acomodação, 4 segundos, daria, né? Parte real menor ou igual a 1. E fazendo isso, ó, o produto aqui ficou bem simples, né? Ficou uma função com 1, 0 igual a 2, esse aqui não dá para cancelar, né? O 0
de fase não mínima é o zero que imita, né, o atraso. E S, né, o polo na origem. Aí ficou um lugar dos raízes estranho, né? Alguém saberia dizer por que o lugar das raízes ficou assim? O que é que está acontecendo aqui? Então, eu tenho um polo aqui, né? Então, o lugar das raízes parte do polo e chega no zero, né? E como é que ele está chegando no zero, assim? Não é estranho? O que é que está acontecendo aqui? Poxa, nunca vi isso, professor. Então, porque aqui é um caso, o que é que está acontecendo aqui? A função de transferência, ela é biprópria, né? Tem o mesmo número de polos e zeros. Aí vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Tem. Vou mostrar aqui o que está acontecendo. A gente está nessa situação aqui, ó. Aqui é menos S mais 2 sobre S, né? Pronto, aí a função de transferência é K menos S mais 2 sobre S, dividido por 1 mais K menos S mais 2 sobre S. Vai ficar K menos S mais 2. E aqui vai ficar, ó, S menos KS mais 2K, né? Então, veja que coisa estranha que aconteceu aqui, né? Ó, se o K for igual a 1, esse sistema aqui vai ficar uma função de transferência imprópria, né? Tá? Então, tem uma descontinuidade aqui, né? Se o K for igual a 1, esse sistema vai ficar um negócio que a gente chama de sistema singular, né? Que é uma singularidade. Então, na verdade, o que é que acontece? Aqui, você vai aumentando, né? Você começa aqui com K igual a 0 e você vai aumentando. Aí, quando chega K igual a 1, tem essa descontinuidade, ele pula para cá. Né? Até aqui dá para ver, ó. Quando K é igual a 1, quando K passa de 1, né? Então, quando K é 0, tá? O polo é negativo, né? É menos 2K. Aí, quando o K vai aumentando, o polo continua sendo negativo. Aí, quando o K pula para maior do que 1, o polo fica positivo, né? Aí, por isso que tem essa descontinuidade aqui no lugar das raízes. Tá? Então, veja que a gente nem tem muito ganho aqui, né? A gente vai poder, no máximo, usar um ganho no máximo 1, né? Tá certo? Então, quando tem o mesmo número de polos e zeros, acontece essa descontinuidade, assim, né? Bom, e aí o que é que eu escolhi, né? Até tá faltando aqui essa escolha, né? Então, como a gente quer o polo o tempo de acomodação, né? Menor do que 4 segundos, né? Então, 4 segundos, a parte real tem que ser menor do que menos 1, né? Aí eu coloquei aqui menos 2, tá? Para esse polo ser menos 2. Aí, para ser menos 2, ó, o K tem que ser 0,5, né? Aqui, se você botar 0,5, vai ficar 0,5S mais 1. Então, S vai ser menos 2, né? Então, vamos lá. Eu tô sendo conservador, tô sendo exagerado? Tô sendo um pouquinho exagerado, né? Porque eu quero que ele seja 4, eu tô botando se
Estou botando para ser 2 segundos, né, teoricamente, né? Claro que isso aqui tudo é aproximação. 2 segundos quando em malha aberta você tem um atraso de 1 segundo. E em malha aberta ele é 5 segundos esse tempo. Então, 2 segundos assim, é muito otimista, né? Tá? Então, lembrando que aqui, né, a gente está com a aproximação da aproximação, né? A gente não está fazendo aqui o lugar das raízes do sistema com atraso, a gente está fazendo com a aproximação de Padé, que é uma aproximação, né? Então a gente não tem garantia nenhuma de que essa análise aqui do tempo de acomodação vá corresponder, né? Certo? Então eu acho que é uma escolha exagerada, tá? Mas bom, vamos lá. E aí, a partir dessa escolha aqui, né, a gente acha os parâmetros, né? Então, essa correspondência, né, entre esse formato aqui do PID e os parâmetros do PID, tem lá na apostila, na aula, né, de PID, então não repetir aqui, tá, essas fórmulas aqui. É fácil você deduzir, né, é só pegar a forma geral do PID e igualar os coeficientes e tal. Pronto, então são esses os valores, né? Vamos ver aqui Ziegler-Nichols quanto foi. Os Ziegler-Nichols, o KP foi 1,2, o TI foi 2 e o TD 0,5. Então, bem diferente, né? Quer dizer, não tanto, né? Aqui um pouquinho maior, aqui também maior, aqui menor e aqui menor também. Tá tão diferente assim, mas tá razoavelmente diferente. E tá aí a resposta, né? Tá? Aí a resposta da simulação com esse controlador que eu projetei. E o que é que vocês acham aí? O que é que vocês acham que aconteceu? O que é que foi feito errado? Ou projetar controlador para o lugar das raízes para atraso não vale a pena? Dá tudo errado? O que é que vocês acham? Comentários. Rapaz, para quem não tem nenhuma ferramenta, eu acho que está válido sim, que ele reduziu o overshoot, né? A Não, questão reduziu não. ou O não overshoot reduziu. no outro era 20%, aqui está 50%. Ó. Tá vendo? Era quanto a amplitude lá no outro, professor? Como? Era quanto que estava dando a amplitude máxima? Eu Ó, nem aqui vi. o Ziegler-Nichols, né? Aqui o Ziegler-Nichols. Aumentou, 1,2, né? é verdade. É? Então, retiro Agora, o que eu disse. assim, esse parece estar um pouquinho menos oscilatório, né? Veja que ele já acomoda aqui em 6 e pouco, 7 segundos. Os Ziegler-Nichols oscila, parece, né? Assim, que oscila mais um pouquinho. Mas, assim, eu já dei uma dica de uma coisa que eu fiz errado, né? O que foi? Eu já dei uma dica aqui, né? Eu exagerei em uma coisa aqui, né? O ganho, né? O ganho, né? Eu exagerei querendo colocar os polos em -2, né? O polo em -2, o que daria uma resposta muito mais rápida do que a malha aberta, né? E eu nem pedia isso, né? Eu queria só 4 segundos, né? Eu exagerei aqui, né? Então, o que é que eu faço? Então, assim, mas então tem que começar tudo do zero, não. Veja, eu exagerei na parte final, né? Exagerei aqui, ó, na escolha que eu escolhi aqui, -2, né? Então, aquilo que eu falei, sistema com atraso, você não consegue o desempenho fantástico, o sistema tem um atraso grande, o atraso igual à constante de tempo, não vou conseguir reduzir pela metade, mais do que a metade, o tempo de acomodação, né? Então, assim, para eu ser mais modesto, eu escolheria, sei lá, um pouquinho antes de 1, né? Desculpa, um pouquinho depois de -1, né? Aqui à esquerda, tá? O polo de malha fechada. E tudo isso agora aqui, tudo isso aqui, tudo isso recai no quê? Recai em diminuir o ganho, né? Ou diminuir o ganho. E aqui agora a gente entra naquela coisa de diminuir de quanto, né? Aí vai ser bem tentativa e erro, porque
eu estou trabalhando aqui com aproximação da aproximação, né? O sistema com atraso, eu não tenho expressão analítica de nada para o sistema com atraso, não tenho expressão analítica da resposta, tá? Não tem polo, né? Até tem, né? O sistema de malha fechada, o sistema com atraso tem infinitos polos, né? Só que eu não tenho esses valores, não tenho expressão deles, né? Não sei quais são os dominantes. Você tem abordagem de controle para outro tipo de problema em que você trabalha com polos, tá? Com polos para sistemas com atraso, com os infinitos polos, né? Mas, claro, não trabalha com infinito, você vai trabalhar com os dominantes. Mas aqui não, a gente não tem. Que não é um método numérico, a gente não tem a expressão desses polos. Então, eu vou reduzir o ganho até conseguir uma resposta satisfatória, né? Então, eu reduzi para 1,1. E aí já melhorou bastante. Então, o overshoot está aqui na casa dos 10%, talvez está um pouquinho maior, né? Eu nem cheguei a medir. E o tempo de acomodação está aqui na casa dos 4 segundos, né? Se eu for medir aqui exatamente, talvez seja um pouquinho maior, 4,1, 4,2, tá? Mas é uma resposta considerada satisfatória, tendo em vista a dificuldade do sistema e bem melhor do que a resposta de Ziegler-Nichols, tá? Então, é possível, sim, usar aproximação de Padé e é possível, sim, projetar com essa aproximação um controlador razoável para o sistema com atraso, né? Então, no trabalho de vocês, quem for usar atraso, vocês não vai ser tão severo assim, tá? Eu sugiro que vocês botem atraso no máximo de 30% da constante de tempo. Mais do que isso, vai ficar muito complicado, né? Vocês não vão conseguir desempenho bom, né? Mas aqui, com o lugar das raízes, a gente consegue coisa melhor do que um método de tabela, né? Que você nem sabe, né? O que faz, né? Ah, mas pode ser que tenha alguma tabela daquela que dê a resposta melhor? Pode, claro, sempre pode, com certeza. As tabelas são bem... Mas aqui, com essa análise aqui, você sabe o que fazer se não ficar bom, né? Veja que aqui eu fiz um ajuste, né? A partir da resposta com conhecimento de causa, né? Não foi um ajuste aleatório. Vou sair aqui mexendo e tal. O que é que eu poderia ter feito melhor? Poderia ter feito outra escolha, em vez de fazer aqui escolher os zeros aqui para cancelar. Os polos eu poderia ter feito outra escolha? Poderia. Poderia ter feito outra escolha. Ia ficar mais complexo, né? O projeto. Tá? E sem nenhuma garantia de que ia ficar melhor, né? Mas possível também, né? Professor, Diga. na prática, toda vez que a gente tiver, um exemplo, conhecimento da planta, né, localização de polos e zeros, é sempre ideal a gente fazer o cancelamento, sempre que possível, ou não? Assim, Dentro daquelas condições, né, que eu falei no outro vídeo, né? está na região das especificações e de ser polos Isso, estáveis, né? isso. Então, é Isso, sempre que a gente assim, para simplificar o projeto, né? Não é... Né, se isso, né, você puder fazer, tiver sob essas condições, né, de estar dentro da região desejada e tal. Mas, assim, não é obrigatório, né? Não é obrigatório, porque, como eu falei, o cancelamento mesmo não existe, né? Assim, não acontece o cancelamento exato, né? Mas é uma técnica usada para simplificar mesmo, né? Tá? O projeto por lugar das raízes, tá? Por lugar das raízes. Certo? Outras técnicas não precisam disso, não faz muita diferença você cancelar ou não. A gente vai ver métodos de resposta em frequência. Os métodos que eu vou apresentar não usam isso, tá? Não quer nem saber se vai cancelar ou não. São métodos baseados assim em outro tipo de medida, né? De outro tipo de parâmetro. Então, a gente não vai fazer diferença do ponto de vista de complexidade dos cálculos de cancelar ou não. Então, isso é uma coisa para simplificar projeto de lugar das raízes. Mas isso não tem, assim, nenhum
efeito particular no desempenho final do controlador, a não ser naquela situação em que você cancela polo fora da região desejada, né? Que aí isso vai dar uma resposta à perturbação muito ruim. Certo? Beleza. Tranquilo. Obrigado. Pronto, pessoal, era isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então eu vou interromper a gravação, certo? E essa foi a aula de sistemas com atraso, projeto por lugar das raízes.